É o Senhor que sustenta a minha vida. É o Senhor que sustenta a minha vida. É o Senhor que sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Meus amados irmãos e irmãs, pela proclamação do Santo Evangelho, o Cristo Senhor tenha de nós compaixão e nos guarde para a vida eterna. Amém. Podem sentar-se, meus amados irmãos e irmãs. Louvemos continuamente a Deus, nosso Senhor, que em sua palavra nos ensina como viver em comunhão com Ele e entre nós, irmãos e irmãs, reunidos em comunidade para celebrar a Eucaristia Dominical neste 25º domingo do tempo comum. A palavra de Deus, que acabou de ser proclamada, nos lembra a todos que viver em comunidade é encontrar espaço para viver uma nova experiência de Deus, que, quando verdadeira, traz mudanças profundas na convivência humana. Lembremos-nos que a comunidade cristã não é um clube, não é uma roda de amigos, é a Assembleia dos Filhos e Filhas de Deus, que são chamados a viver em fraternidade. Interessante a oração coleta de hoje. Ela iniciou dizendo: nós vos louvamos, ó Pai, porque resumistes toda a lei no mandamento do amor. E é sobre esta lei que toda a comunidade deve se edificar, no amor a Deus e ao próximo. Portanto, ser membro da igreja, da comunidade cristã, é um convite que Deus nos faz, mas um convite exigente, que nos faz ter uma profunda experiência de Deus, que muda a nossa vida e nossas relações. Todos nós, os batizados, somos chamados a essa experiência transformadora com Deus. É certo que não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque nos dias de hoje vivemos em uma sociedade violenta, egoísta, competitiva e consumista, cujos valores mundanos entram na comunidade e roem as relações, como cupins roem as madeiras que sustentam uma casa. Uma hora tudo desaba. Por isso que a comunidade cristã, ela deve procurar sempre a sabedoria que vem de Deus e que está revelada na sua palavra, para edificar suas raízes no amor a Deus e ao próximo, e assim não ser confundida e não ser derrubada. Pois quem tem suas raízes no amor permanece para sempre. Este, meus irmãos e irmãs, é o alerta que Jesus nos faz hoje no Evangelho. Os valores do mundo trazem a competição, a disputa, a luta pelo poder. Tem gente que entra na comunidade buscando poder, grandezas e posições. Querem se destacar, querem dominar, usam os dons e ministérios para o bem próprio e não para a glória de Deus e o bem comum. Querem poder e não serviço.
Esta é uma triste realidade que nós hoje vemos dentro da nossa igreja. E o primeiro péssimo exemplo vem de muitos sacerdotes que privilegiam alguns, os que estão mais próximos dele, que concordam com o que ele pensa e faz, em detrimento afastam outros, distribuindo ministérios, só aqueles que fazem a vontade do Padre. Assim gerando na comunidade pessoas que não têm consciência que o ministério é um serviço. Hoje nós somos chamados por Cristo a pensar o que nós fazemos ou o que fazemos da nossa experiência cristã. A nossa fé, o batismo que recebemos, ele nos transforma em seguidores de Cristo, seus discípulos e missionários, ou numa comunidade que busca sua própria vontade, seus próprios interesses. Jesus, ao corrigir os discípulos, vem hoje também nos ensinar os valores que sustentam a vida comunitária. Lembre-se, no evangelho de hoje, Jesus falava com os discípulos sobre a paixão. E eles entre si falavam quem ia ocupar o lugar de Jesus. Quem entre eles tinha mais poder. Jesus falava de uma coisa, eles estavam com a mente em outra, disputando entre si quem era mais importante, quem ia ter mais poder. E Jesus os corrige, ensinando também a nós hoje que os valores da vida comunitária não estão no poder, não está no status, mas sim na vida em comunhão com Deus e com o irmão. Nós, batizados, entramos numa comunidade de fé para viver a fraternidade, a igualdade e a partilha dos bens e de serviços. Na comunidade existem pessoas amigas, irmãos e irmãs, e não empregados. É terrível percebermos que em muitas paróquias, alguns sacerdotes tratam seu povo como empregado, como expressões semelhantes a esta, minha paróquia. Quando eu escuto na reunião do clero um padre dizer ou usar essa expressão, isso me preocupa muito. Minha paróquia. Uma posse, tomar posse daquilo que não é dele. A paróquia não é do padre. Ele está na paróquia como um servidor, como aquele que tem a responsabilidade de administrar e conduzir o povo. A paróquia não é dele. Quando ele chegou, a paróquia já existia. Quando ele for embora, a paróquia vai continuar. Não é minha paróquia, meu povo. Este hábito de tomar posse de tudo só revela que o coração está muito longe de Deus. Porque onde tem muito eu, tem pouco Deus. Por isso que muitos esquecem ou deixam de perceber que a comunidade é feita de irmãos, pessoas, amigas, filhos e filhas de Deus, e não empregados para cumprir ordem de padre ou do padre. Na comunidade a gente cumpre a palavra de Deus. Se o sacerdote fala em nome de Deus e o que ele prega está de acordo com a palavra e o que ensina a igreja, não é um peso, todos seguimos. Mas quando ele coloca o eu na frente como Senhor e trata o povo como empregado, o povo não tem obrigação de escutar. Nós somos uma comunidade, não somos uma empresa. Por isso, meus amados irmãos, o exercício do poder na comunidade se manifesta na disponibilidade e no serviço mútuo. A vida comunitária e cristã exige de todos nós, cotidianamente, perdão e reconciliação. Porque todos somos pecadores,
Na comunidade só tem um santo, Deus, que com amor e misericórdia nos reúne, nos ilumina com sua palavra, nos sustenta com seu pão, para que vivamos como discípulos o perdão e a reconciliação. No Evangelho, Jesus chama uma criança e a coloca no meio de todos como exemplo. Vejamos bem, ele não nos pede que sejamos infantis ou tenhamos uma fé infantil, mas sim que aprendamos com as crianças o espírito de companheirismo, a facilidade em perdoar e esquecer. E ainda nos lembra, se não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino de Deus. Olha como a criança é interessante. Criança briga. Aí, se é em casa, a mãe separa. Daqui a pouco estão brincando juntas de novo. Na escola, os professores também veem isso. As crianças estão brigando. O professor vai lá, separa. Daqui a pouco eles estão brincando. Ao mesmo tempo que briga, brinca. Por quê? Porque eles não têm maldade. Eles têm um companheirismo. Eles não conseguem guardar rancor e mágoa, porque têm uma facilidade de esquecer. E Jesus nos pede isto hoje. Veja como a criança tem uma capacidade de perdão. Se a mãe, corrigindo, dá uma palmada, ele chora, parece que o mundo vai acabar. Quando passam uns minutinhos, a mãe fala: meu filhinho, vem cá. Ele abre os braços, vai correndo abraçar a mãe. Olha que interessante. O carinho recebido faz com que ele esqueça a correção e abre os braços e corre atrás da mãe. O pai muitas vezes pega o filho, joga para cima. A criança, em vez de ter medo, ela faz o quê? Sorri, porque ela sabe que o pai não vai deixar cair. Vocês que são pais sabem bem disso. Quantas vezes a criança pequena, o pai joga e segura. E na primeira vez a criança assusta, na segunda começa a rir. Para ele é uma brincadeira, ele sabe que está no lugar seguro. Os braços do pai é segurança. Então Jesus nos pede ser como crianças, companheirismo, facilidade de perdoar e esquecer. Viver em comunidade é seguir os passos de Jesus para uma vida autêntica, uma vida cristã. Infelizmente, nós vemos ainda pessoas, isso na igreja católica, isso na igreja protestante, que se orgulham em dizer: eu frequento a igreja há 30 anos, mas a vida não muda nada. O que adianta estar na igreja e não se deixar transformar pela palavra de Deus? Aí cabe aquela exortação de Jesus aos fariseus: vocês ficam na porta, não entram e não deixam ninguém entrar. A experiência da vida comunitária, ela tem que nos transformar. Ela tem que nos tornar pessoas melhores. Na escuta da palavra e na observância e na comunhão com Deus e com o irmão. Não adianta viver em comunidade se nossa vida não se transforma. Por isso, na segunda leitura de hoje, São Tiago nos diz que as guerras e lutas entre as pessoas nascem do coração onde guerreiam nossos prazeres. Nascem a cobiça, a avidez, a ganância, e até nossa oração perde eficácia, pois buscamos nossa vontade e queremos receber de Deus para gastar com nossos prazeres. Veja como é verdade. Quantas vezes a gente reza o Pai Nosso no dia? E toda hora a gente, ao rezar, diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Imagine se Deus fosse nos perdoar do tanto que nós perdoamos,
nós estávamos perdidos. Muitas vezes rezamos e não temos consciência do que estamos dizendo. Por isso que diz São Tiago, a oração não tem eficácia, porque ela é feita da boca para fora, a vida não se compromete com a oração. Para a oração ter eficácia, a fé e a vida têm que caminhar juntas. Eu não posso ser dentro da igreja uma ovelha que a lã brilha, e quando saio da igreja me torno um lobo feroz. Eu posso enganar a todos, menos a Cristo. Isso serve para os fiéis, isso serve para os pastores. O primeiro exemplo tem que vir do pastor. Atendendo uma pessoa, ela reclamou que dentro de sua comunidade tinha algumas pessoas difíceis. Eu disse para ela que as pessoas numa comunidade refletem aquilo que o pastor ensina. Se um padre é arrogante, é prepotente, aqueles que estão em sua volta serão arrogantes e prepotentes. Se é um padre orgulhoso, que acha que manda em todos, todos aqueles que estão próximo dele vão serem arrogantes e também vão querer mandar. Porque o pastor é o espelho para a comunidade. A comunidade, o rebanho aprende com o pastor. Então hoje Jesus corrige a todos nós que é preciso que na vivência comunitária o nosso coração seja pacificado pelo amor de Deus e pelo serviço fraterno aos mais frágeis. Porque com o coração purificado, pacificado no amor a Deus, pelo serviço prestado ao irmão, nossas ações gerarão fruto de justiça e paz. Os ministérios que Deus dá à sua igreja, e a igreja distribui entre os fiéis, não é para nos tornar melhores do que os outros. Ao contrário, é para nos fazer servidores uns dos outros. Porque se o meu ministério, ou o ministério que recebi, me torna melhor que o outro, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo. E usando do ministério não para glorificar a Deus, mas para afastar os irmãos. Dificilmente Deus ouvirá a minha oração. Se com a palavra eu peço uma coisa e com a atitude eu faço outra. Por isso que São Tiago vai nos lembrar que é preciso pacificar o coração no amor de Deus, abrir-se para a ação do Espírito Santo, que ele nos transforme e nos faça uma comunidade autenticamente cristã, que vive o mandamento do amor e se esforça a cada dia para viver o perdão e a reconciliação. Vejam que é uma missão árdua, não é fácil. Éder e Marcela, vejam qual é a missão de vocês, educar o Daniel para ser um cristão neste tempo. Não é fácil. Por isso vocês pediram reforços, né? Ao Gil e a Adriana, os padrinhos, porque educar é uma tarefa muito difícil. E educar no ensinamento de Cristo é mais exigente ainda. Porque não é a palavra que vai educar, é nosso exemplo de vida. Então hoje Jesus pede a todos nós, e de modo particular a vocês, serem para o Daniel esta comunidade autenticamente cristã, onde a base principal é o amor, e o perdão e a reconciliação se vive todos os dias. Porque se ele vê esse exemplo em vocês e em nós, ele será um autêntico cristão e um grande cidadão. Nossas ações serão mais eficazes na vida dele do que nossas palavras. É o que a palavra de Deus hoje nos ensina. Meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor nosso Deus nos ajude com a sabedoria e a fortaleza do Espírito Santo. A materna intercessão de Nossa Senhora nos faça uma comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo. E como São Francisco,
possamos ser, por onde passarmos, aqueles que semeiam sempre a paz e o bem, que geram vida e comunhão. Nunca morte e divisão, mas sempre, espalhando a paz e o bem, possamos gerar vida e comunhão. Que nos ajude o Espírito Santo e a materna intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.